O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a conversar sobre Galileu Galilei. E agora a gente vai entender como o pensamento de Galileu, no momento da vida dele aqui em particular, vai conflitar com a Igreja Católica, vai conflitar com a religião. Vamos contextualizar um pouquinho. É importante lembrar que as escrituras, como eu coloquei naquele trechinho anterior para vocês, naquele trechinho e diversos outros, na verdade, davam a ideia, eram interpretadas como provas de que a Terra estava no centro do universo. E esse modelo combinava muito bem com aquela ideia lá do Aristóteles, melhorada pelo Ptolomeu. Então era esse modelo hegemônico. Copérnico vai propor a Terra no centro do universo e Galileu vai partilhar dessa ideia. Essas ideias todas aqui, então, novas, eram consideradas heréticas. Esse modelo no qual o Galileu compartilhava era considerado herético. Então, já no final da sua vida, apesar de ser uma polêmica que ele vai discutir a vida adulta dele inteira, nos 10 anos finais da vida do Galileu, entre 632 e 642, esse conflito ele vai ser muito mais intenso, E ele vai chegar, inclusive, a ser condenado por heresia. Ele não vai ser assassinado, assim como fora o seu companheiro italiano, o Giordano Bruno, porque ele era um cara bastante influente na época, Seus biógrafos dizem isso. Mas, de qualquer modo, ele vai acabar sendo condenado à prisão domiciliar e ele vai morrer, ainda imputando, essa pena sobre ele. Ele não vai morrer livre, ele vai morrer sobre essa pena em 1642. E em diversas cartas, vocês podem ler isso no material, em diversas cartas ele vai argumentar com relação a essas acusações de heresia que eram feitas contra ele, pois ele defendia a Terra no centro do universo. E aqui a gente vai dar uma olhada rapidinho em alguns argumentos, que percorrem todas essas cartas que estão ali no pano de fundo de todas essas cartas que ele vai trocar com figuras da Igreja Católica, da Inquisição. Bom, ele vai falar o seguinte: o homem foi criado por Deus. Se o homem foi criado por Deus, os sentidos que nós temos, a observação, no caso a observação é bem importante para ele, os sentidos todos são também criados por Deus. Logo, tudo aquilo que nós descobrimos, tudo aquilo que nós aprendemos através dos sentidos, são conhecimentos verdadeiros, pois se fosse diferente, Deus estaria nos enganando, Então ele não acredita que Deus nos enganaria. Se nós observamos com os olhos criados por Deus, essas observações são verdade, Essa capacidade do ser humano de ter dessa capacidade do ser humano, na verdade, embasada na criação divina, era uma maneira de Galileu justificar a sua fé em Deus, não de se afastar dela, mas ele falava que, se criado por Deus, então é verdade. Olha que interessante o raciocínio dele. Outra coisa importante, baseado nessa aqui, ele vai um pouquinho mais além, e ele vai dizer o seguinte: as observações e a Bíblia não podiam se contradizer, porque a gente acabou de falar, a observação era justificada por uma criação de Deus, nós mesmos, os nossos sentidos mesmos, e a Bíblia era a palavra sagrada, portanto ela não poderia estar em conflito, elas não poderiam se contrapor. Só que aí ele vai fazer a seguinte ideia, ele vai ter a seguinte ideia: a observação está justificada pela matemática, portanto eu consigo provar, eu consigo entender racionalmente. A Bíblia, apesar de ser uma palavra sagrada, ela era baseada, a partir da palavra você interpretava o que aquilo queria dizer, o que está escrito ali. Havia um grande componente da presença, não da razão, mas da própria subjetividade humana na interpretação das Escrituras. Então, Galileu falava assim: igreja, as observações estão certas porque elas são baseadas nos meus sentidos e na lógica que foi criada por Deus. A Bíblia também está certa, pois ela é a palavra divina.
quando eu faço matemática, eu posso estar errado, só que eu tenho que me provar que eu estou errado aqui. Quando eu vou estudar a Bíblia, para eu entender a Bíblia, eu interpreto. Então o erro não está na Bíblia, mas o erro está na interpretação da Bíblia. O que a gente precisa fazer é interpretar a Bíblia para que ela combine com a minha observação, essa observação iluminada por Deus. Então eu preciso reinterpretar a Bíblia para ela combinar com as observações, para ela combinar com a matemática. Então, nesse aspecto, ele está sustentando o método científico dele, que a gente viu na aula anterior, e falando que é esse método que deve ser o guia para a interpretação da Bíblia, e não o contrário. Beleza, gente? Muito obrigado e um abraço.